Finalmente se cumpriu a profecia dos dirigentes corintianos. Acabou a farra em 2024. Eu não estou me referindo à farra a qual eles mencionavam, não, que teria acabado o domínio de Flamengo, de Palmeiras e que o Corinthians voltaria ao topo. Estou me referindo à farra das Copas, porque é isso o que as Copas significavam para o Corinthians nesse momento. Uma farra, uma distração. O real objetivo da temporada, de acordo com aquilo que o time entrega, é escapar do rebaixamento. É óbvio que o corintiano está triste com a tripla eliminação, porque o jogo de ontem eliminou o Corinthians de 3 competições: da Sul-Americana desse ano, da Copa do Brasil do ano que vem e da Libertadores do ano que vem, as quais ele poderia jogar se vencesse a Sul-Americana. Até é possível alimentar uma vaga esperança de classificação para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Digamos que vire G9. O Cruzeiro ganha a Sul-Americana, o Flamengo ganha a Copa do Brasil, o Botafogo ganha a Libertadores, a gente pode ter um G9. Se tudo isso acontecer, mais o Corinthians tirar 9 pontos de diferença para quem hoje é o 9º colocado, que é o Vasco, e passar 6 times. Vamos combinar que é muita coisa para acontecer num time cuja preocupação mesmo é somar 3, 6, 9 pontos para ficar mais tranquilo e escapar do rebaixamento. O Corinthians passou 20 rodadas no Z4. 20. Então imaginar que um time nessas circunstâncias brigaria por um título de Sul-Americana e de Copa do Brasil era esperar demais. Não que o Corinthians não tem elenco para isso, claro que tem. O Corinthians gasta aproximadamente por mês 25 milhões de reais para ter um time cuja única ambição no ano vai ser a permanência na Série A. Eu acho que essa relação do que o Corinthians gasta e do que ele entrega talvez seja a pior hoje do futebol brasileiro. Talvez não. Afirmo aqui, é a pior do futebol brasileiro. O que mostra que só jogador, só gasto não é suficiente para te levar. Pelo contrário, se você gasta muito e não entrega, a sua dívida vai aumentando, aumentando, aumentando. E o Corinthians comprometeu receitas para o ano que vem. E imagina uma temporada só de Campeonato Paulista e de Campeonato Brasileiro. Pode ter a Sul-Americana também, né? Se o Corinthians conseguir se classificar. Mas pode ter também a Série B. Então você imagina tudo que está em risco, tudo que está em jogo nessa reta final de Campeonato Brasileiro para o time do Ramon Dias. É garantir a permanência e salvar o que der do orçamento do ano que vem, já que o time é caríssimo. Por falar no Ramon, muita gente está discutindo o trabalho dele. Eu acho que ele foi muito importante quando chegou para trazer um mínimo de sanidade a um clube que estava aloprado. Falando em trazer o Balotelli. O Ramon teve o mérito de chegar, botar um pouco a casa em ordem e falar: Balotelli não, é muita loucura até para o Corinthians, de 2024. A questão é que isso foi o teto dele, né? Organizou a casa, trouxe um mínimo de organização e ele não conseguiu ir além. Fazer o time jogar um pouco mais de acordo com os jogadores que contratou na última janela. Ele fala que não tem muito tempo, é verdade, mas no futebol brasileiro ninguém tem o tempo ideal, né? Inclusive quando você troca de treinador no meio da temporada, espera-se resultados mais imediatos. E o Corinthians voltou a embicar para baixo. Se a gente for fazer um recorte da derrota para o São Paulo para esse momento, o Corinthians tem apenas 2 vitórias, que são contra o Cuiabá e o Atlético Paranaense. A turma dele no Campeonato Brasileiro, a turma da parte de baixo da tabela. Quando enfrentou times mais qualificados, ele não conseguiu. Perdeu do São Paulo, perdeu e empatou com o Flamengo, perdeu e empatou com o Racing, empatou com o Internacional. Segunda-feira tem o Palmeiras, depois o Vitória. O Corinthians ainda tem 21 pontos em disputa para conseguir assegurar a sua permanência na Série A. É muito pouco, mas é a única coisa que eu consigo enxergar que o clube mereça por aquilo que fez no ano. Um trabalho tão medíocre como esse do Corinthians, vamos falar a verdade, não merecia terminar com uma taça nesse ano.